Estamos de volta e esta segunda e última parte do programa Entre Nós, oferecido pela ITV, esta que mais do que televisão é a sua visão. Recebemos hoje o Dr. Ismael, que é jurista de profissão. Estamos a olhar com profundeza no assunto que já mexe com toda a sociedade moçambicana, direitos humanos. Na primeira parte do programa, o doutor deu nota 5,5, a prestação que é positiva, a prestação da nossa Assembleia da República no que concerne aquilo que é a proteção dos direitos humanos para os nossos concidadãos. Aliás, para os nossos queridos, amados moçambicanos, somos todos irmãos. Doutor, é chegado o momento de bebermos mais um copo com água, porque eu quero que o senhor venha a resumir para mim. Isso, fica mesmo à vontade. Doutor já vai beber água, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou acompanhar. Então, dizia eu antes de irmos ao intervalo, que em termos práticos, o senhor chamava a atenção de todo o cidadão, aliás, a responsabilidade de todo o cidadão no que concerne ao salvaguardar aquilo que são os direitos humanos. Em termos práticos, o que é que o cidadão tem mesmo que fazer, sem fugir responsabilidade? Desde a corrupção até o último pedaço daquilo que realmente vem a ferir o direito do outro. O doutor bem disse, quando termina o meu direito, começa o direito do outro. Por exemplo, é preciso perceber, quando a gente fala do conceito de direitos humanos, nós estamos a falar que são aqueles direitos que estão diretamente ligados ao ser humano, ok? São aqueles direitos inerentes à pessoa. Podemos falar, por exemplo, da religião, da sua raça, da sua posição social, da sua orientação, enfim, são esses outros aspectos, posição política, opinião e tudo mais. Então, esses aspectos são aspectos que são diretamente ligados à pessoa. Então, quando eu digo somos chamados, cada um de nós, como cidadão, a essa responsabilidade. Por exemplo, o fato de eu ser de profissão muçulmana, isso me faz com que eu me sinta melhor ou superior a um outro cidadão de religião. O Omar que é ateu, por exemplo. Por exemplo, isso não faz disso. Então, aí eu posso começar a ferir aquilo que são os seus direitos. Porque ele não vale, porque ele não é ateu, porque ele não acredita em Deus, ou porque eu sou o político deste partido A e tu és do partido B, então tu não serves, tu és da oposição, tu és do contra, tu és... Enfim, essas pequenas coisas. Porque eu sou albino, porque tu és mais claro, eu sou mais escuro, porque eu tenho esta tendência. Então, essas questões todas, aí somos chamados. É logo imperioso que vamos chamar. Então, nós não vamos aqui achar que é só o Estado que vai garantir o cumprimento dos direitos humanos. O Estado tem, sim, suas máquinas, tem, sim, sua máquina, tem, sim, sua máquina, tem, sim, seus mecanismos, seus órgãos que o criou com esse propósito de garantir uma e outra situação. Agora, no nosso dia a dia, nós somos sim chamados. Eu tenho que respeitar o próximo, não posso ferir, eu tenho que chegar aqui ao estacionar aqui na rádio, tenho que perceber que este lugar aqui não é meu, por exemplo, não ferir porque eu sou jurista, porque eu sou mais, porque então cheguei aqui e violei o direito do outro. Então isso vai se crescendo. E depois, por causa de uma questão dessas, despoleta às vezes grandes situações. Depois eu já não tenho aquela compensação, aquela calma, aquela maneira de resolver a coisa por causa de uma pequena atitude. Então, todos nós somos chamados, desde a sua casa, a sua família, o seu lar, como agir quando sai fora, o cidadão comum, na via pública, todos nós somos chamados. Então, o mais importante é tu saberes que nós podemos conviver bem com as nossas diferenças. Essa que é o essencial. A nossa diferença não pode nos fazer sermos inimigos ou rivais. Muito pelo contrário. Essa diferença tem que fazer com que isto seja mais atrativo. Nós fomos criados assim, cada um com a sua maneira de ser. Mas o sermos diferentes é preciso saber só respeitar a posição e a opinião do outro. Só isso. Esse que é o grande segredo. Enquanto nós não sabemos respeitar a posição e a opinião do outro, o que vai acontecer é que vamos sempre violando um direito do outro, vamos sempre ferir aquilo que é a sensibilidade do outro. É preciso perceber essa questão. São questões muito banais, muito supérfluas de dia a dia, mas lá no fundo tem um grande impacto na nossa vida. A gente até desparece, aquele vizinho não é nada, mas não, muito pelo contrário. E depois, a outra coisa que é essencial perceber é que todos nós precisamos um do outro.
Isto é um ciclo em que eu preciso de si, tu precisas de mim e eu do outro, e a vida vai andando. Uma mão lava aqui, uma mão lava outra. Agora, o fato de haver aquilo que é egoísmo, superioridade em detrimento dos outros e questões de preferências, porque eu prefiro isto e em detrimento do outro, enfim, e acabamos criando sempre muitas injustiças. Acabamos sempre colidimos com aquilo que é interesse dos outros. Então, é daí que existe a tal máquina da justiça que é para tentar dirimir uma e outra situação deste género. Mas imaginemos que todos nós, okay, fôssemos bem comportados em todos os aspectos. Vou usar a palavra bem comportados entre aspas. Imaginemos, educado, saiu fora e tal. Achas que os tribunais haviam ter muita necessidade? Não haveriam ter. Doutor, está a chamar a atenção do meu público para denunciar qualquer que seja a situação sem medo de represália. Bem, a questão de represália é uma outra questão. Porque o que acontece? Se calhar é mesmo neste ponto em que reside todo esse grandioso problema. Porque eu tenho medo de denunciar, porque depois disso vem a represália. Eu estou numa bicha do hospital, por exemplo. Eu vou reclamar que não me estão a atender. A primeira coisa que me vem à mente é, se me forem atender agora, vão me colocar aquela injeção de apagou. Sim, esse é um assunto que é preciso ser olhado em cada caso específico, porque realmente houveram essas situações, realmente houve essa situação, mas há que dizer que é uma situação que gradualmente existem esforços que nós conseguimos ver e são notórios, que nós conseguimos ver que as coisas estão com tendência a mudar para o melhor nesse aspecto. Hoje em dia, alguns assuntos são despoletados por pessoas simples, pessoas comuns. Okay? O importante é preciso haver a tal coragem, o importante é preciso saber como fazer as tais denúncias, em que órgãos fazer, isso tudo é que é exigido. Obviamente incorre-se esse perigo, obviamente, porque quando tu fazes uma denúncia, obviamente estás a denunciar um outro e hoje em dia não há quem não quer ficar fora da responsabilidade de qualquer culpa. Então cada um usa a sua artimanha que é para poder salvaguardar aquilo que é o seu interesse. E obviamente ao usar essa artimanha, possa ferir, criando a tal. Mas esse é um risco que qualquer um... Vale a pena correr. Pode correr, porque o que acontece? Tu não podes só pensar em ser cobarde para o resto da vida. É preciso haver um pouco de atrevimento, um pouco de garra, ir à luta e conquistar. Tu até podes não sentir os efeitos disso, mas tens que contar com as gerações futuras, teus filhos, teus netos e por aí em diante. Achas que se os nossos antepassados não tiveram tido essa coragem e tal de libertar o país no tempo colonial, etc, morreram pela causa. Hoje o que acontecia? Então, o importante é abraçar causas justas, o importante é fazer a coisa como deve ser, sem denegrir, usando os próprios órgãos, ok? E mais importante é isso. E é preciso também respeitar o princípio que todo cidadão tem, que é direito à defesa, independentemente dele. Ele tem direito a se defender. Então, não podemos logo... aconteceu isto, logo chamar a condená-lo e a culpá-lo à torta e direita, porque não. É preciso nós pegarmos ponto a ponto. Porque tu não sabes as razões dele, porque é que violou esse teu direito, por exemplo. Tu não sabes quais foram as motivações. Mas não deixa de ser violação. Não? Sim, mas tu não sabes as razões. Essas razões não lhe dão o direito de violar o seu direito, mas é preciso ter isso em atenção também. Porque tu podes também pôr-te naquele lugar. Imagina tu numa situação igual. Agirias de forma diferente. A gente não sabe. Então, cada organismo tem sua maneira de manifestar, tem sua maneira de ser, independentemente de cada situação em concreto. Então, mas há que sim que denunciar, temos que denunciar, acontece isto, e existem órgãos, por exemplo, que são dotados de autonomia para isso. Tu podes fazer uma denúncia anónima, por exemplo, salvaguardar, tu não podes vir publicamente, por exemplo, falar a toda a direita do fulano, do cicrano, etc. Não pode. Mas vale a pena expor esses casos, não vale? Sim, mas existem órgãos, temos aqui a comunicação social, temos o gabinete de corrupção, temos a procuradoria, temos CIP, integridade pública,
públicas, enfim. Temos alguns mecanismos, tem a Liga dos Direitos Humanos, e muito bem, nem tinha mencionado esse nome, é importante frisar, como um dos primeiros órgãos em Moçambique, grande defensor dos direitos humanos. Então, Mas o problema está aí. Nós não temos este hábito de aproximar essas entidades para reclamar qualquer que seja coisa. E ficamos, entre aspas, a murmurar sim, na sombra da no bananeira. autocarro, etc, são murmúrios, enquanto cada um faz a sua parte. Doutor, qual é a hora normal de circulação de um cidadão, por exemplo? É proibido circular a altas horas da noite no país? Não é proibido. Nós estamos num... À luz da lei. Não. Não é proibido. Não. E por que a polícia, quando encontra alguém a circular, 1 da manhã, 1 da madrugada, por exemplo, 2, maltrata? Bem, é assim... Maltrata, leva para a cadeia, aliás, para Parcelas. para parcelas. Não, mas é assim, é preciso frisar aqui, que eu saiba, o cidadão é livre de movimentar-se A qualquer hora. a qualquer hora, de onde quiser, desde que respeite alguns princípios, normas. Quais são esses princípios? Por exemplo, estou a falar de um princípio básico, tipo, desde que respeitas que esta via não posso entrar porque é sentido proibido, estou a andar contramão, por exemplo. Essas questões básicas que é preciso respeitar. Agora, o movimentar-se, é preciso criar-se todo um mecanismo de salvaguardar a sua segurança. Okay? Não é que estamos em liberdade e só sais e fazes e desfazes, não. Existem mecanismos que fazem com que tu... E depois de ver, esses mecanismos que eu quero aqui me referir, são mecanismos que vêm até salvaguardar o seu próprio interesse. Eu conheço pessoas, desculpa cortar, eu conheço pessoas que hoje, se calhar, estão ainda com sequelas de maltrato, ou seja, que foram brutalmente espancados pela polícia de intervenção rápida. Tem pessoas que já dormiram nas celas, levadas pela polícia de proteção, simplesmente porque não traziam o bilhete de identidade e estava a circular depois das 23. Sim, mas aí é preciso também ter atenção. Excesso de zelo. É preciso ter atenção a uma coisa, que existem sim, subejamente sabido esses assuntos, mas é preciso perceber que o cidadão, quando anda em qualquer parte, é um dever cívico, ok? É um dever dele estar devidamente identificado. Não digo que é crime não ter BI ou andar sem um BI, mas digo é um dever dele como cidadão. Então, nós sabemos que a nossa polícia tem um propósito, que é garantir a proteção pública. Então, o que acontece? Ele se suspeita, quero aqui me referir àquilo que é o princípio geral. Ele se suspeita de algum indivíduo que possa... Sua conduta. Exatamente. Ele tem o dever de interpelá-lo e aferir essas coisas. Agora, durante... Espancar. Não, interpelar e aferir de uma maneira digna, sobre a possível suspeita. É Agora, permitido também nesse ato... não, espancar não. Onde eu quero chegar é que nesse ato de aferir, de averiguar se está tudo bem no transporte, para poder transportar, por exemplo, armas ou algum material proibido. Se calhar até Imaginemos que quando isso acontece, o problema é que nós também, como cidadão, temos uma conduta não muito digna com a nossa autoridade. Logo, quando somos mandados parar, a primeira coisa, já mostramos cara feia. Segundo, respondemos mal. E depois, logo a começar, já não há uma boa interação. Eu digo mais, nós devíamos até ficar felizes em ver a polícia, quer de trânsito, quer dessa civil, de proteção e tudo. Devíamos ficar felizes. Imagina que andam indivíduos armados e criam desmandos e atrocidades na via pública. Na estrada, imagina jovens que pegam carro, seus familiares, sem estarem devidamente legais para conduzir, e de repente criam acidentes e fazem acidentes, atropelos e tudo mais. Enquanto há essa polícia, nós temos que ficar felizes. Nós temos que tentar estar o máximo possível de acordo com aquilo que ele nos é exigido. Por exemplo, na tua viatura tens o cinto, que é obrigatório por lei, tens o carro com seguro devidamente pago, tens o seu livrete e tudo mais, e estás, digamos, mandas parar, boa noite, como está, pede isso, pede aquilo, triângulo, e vais entregando. Então, aí nos dás manobra a ele. Agora, logo imagina que aquela questão, falando de polícias agora, aquela questão que surgiu
a polícia pode ou não pode revistar o carro. Esse foi um assunto que foi muito espoletado aqui em Maputo e tal. Sim. Mas o que acontece? A polícia, ela até pode não ter a tal autonomia legítima de averiguar isso. Mas imagina que ela desconfia que a tua viatura esteja a transportar bandidos. Ela tem que oferir, manda parar e pede. O que é importante é tu cooperares com a polícia, ajudar a investigar, a procurar as possíveis suspeitas e tal, e ele vai pedindo os documentos, vai mostrando onde é que vai, esta hora e tal, vai explicando e tudo mais, e a coisa anda bem. Agora, o importante é que logo que a polícia manda nos parar, Cisentinho não pode parar. Desculpa, eu não gosto de usar muito essa expressão, eu tenho que respeitar só os nossos jovens, só a expressão... Mas é a expressão que se usa. Eu não gosto muito, mas pronto, é a nossa polícia civil, é a nossa polícia de proteção, e é preciso alguns são bons e fazem, há maus também, como em qualquer outra área da atividade. Há alguns que fizeram, obviamente, essa questão, há alguns que usaram o tal excesso de zelo, há uns que extravasaram aquilo que é a sua conduta, aquilo que é a sua ética, a sua deontologia. Existe muitos disso. Então, cada um, em cada um destes, é preciso ser chamado a sua responsabilidade. Essa sim, que é o dever. Agora, como fazê-lo, onde fazê-lo, o medo de represar, esse é um outro desafio. Okay? Agora, doutor, a polícia pode me revistar eu como pessoa na via pública, assim, normal? Estou a passar no Mercado Central, por exemplo, para-me, eu peço o bilhete de identidade. Tudo bem, não trago o meu bilhete de identidade, mas eu trago comigo aqui um outro documento, passo, ou tenho como provar que sou um cidadão nacional, e eles pedem para me revistar. Naquele mesmo local, é permitido, não estará aí a tua imagem. Sim, imagem. O ético, ele vai te perguntar o que é que tu tens consigo no bolso, traz mais uma e outra coisa. Tá? Isso que é o ético. Agora, se existe um e outro polícia que usa daquela maneira, tu como cidadão, tens um direito, não é de ir contra a autoridade, não é de o afrontar, é de cooperar com ele, não lhe dando espaço dele fazer isso. Tu, por exemplo, podes virar os teus bolsos, podes fazer o quê? Porque tudo, eu costumo defender este princípio, tudo tem a ver também com a sua parte. A forma de como... Exatamente. A comunicação. Isso é mais importante. Eu gosto, eu te falo sinceramente, eu gosto quando me encontro com polícia na via pública. Os saúdo bem, como está tudo bem, boa noite, estou com frio, estamos a trabalhar. Ele pede documento. Porque eu procuro estar, não digo que eu sou perfeito, muito pelo contrário, ninguém é perfeito, mas procuro estar minimamente de acordo com aquilo que é exigido por direito. Então, se ele vai me pedir a carta, tem que mostrar a carta em dia, se essa carta me habilita a conduzir este tipo de viatura, tem que se conferir isso e tudo mais. Agora, nós somos mandados, já estão esses homens, usamos lá todo tipo de nomes, falamos mal. Ele, antes de ser polícia, é o que eu disse, é um cidadão comum, até pode ser seu familiar, pode ser meu familiar, é um cidadão comum. Ele, dia de folga, tira aquela farda toda, ele é um cidadão, não tem aquele poder todo, ele está na via pública como um cidadão comum, um panachante, normal. Então, é preciso perceber essas questões. Há, sim, grandes desafios. Há sim alguns que usam poder, há uns que usam tal excesso, há uns que usam tais maus tratos e tudo mais. Mas existem órgãos também que são chamados quando a gente queixa. Só essa questão que tivemos aqui a falar antes, de polícia de trânsito ter aceito, ter extorquido um cidadão sul-africano na época de festas, que aquela polícia veio na comunicação social, eu vi no jornal que ele culminou com a expulsão dele da corporação e tal. Por quê? Porque acabou ficando visível e a autoridade tomou conhecimento e agiu. Agora, então estamos como dizia no início, qualquer situação é preciso denunciar. Sim, temos que denunciar, que é para cortar. Nós temos que resolver o problema. Nós temos que ter a tal segurança, como deve ser. Então, estes que estão a ter comportamento e condutas que não é o correto, conforme aquilo que lhe foi encarregue ou foi confiado aquela posição, é preciso com que sejam responsabilizados. Okay? Existem processos disciplinares, existem chamadas de atenção, existe até o mais grave é a expulsão, mas existe todo um mecanismo de controle, de tentar salvaguardar essas pessoas pela uma e outra conduta que esteja a sair daquilo que é o exigido. À luz da lei, doutor, quando é que um cidadão pode ser algemado e quando é que ele pode ser conduzido a uma cela? Em que circunstâncias isso pode acontecer? Sim, mas aí independentemente, vamos lá, não tem bilhete de identidade, foi exigido uma ou outra coisa que não tem. Quando é que ele pode ser conduzido
ou quando é que tem que ser aconselhado, ser chamado a atenção. Como é que isso realmente funciona? Aí podemos chamar Ser algemado. questões processuais penais. Porque o que acontece? Quando falamos de ser algemado, quando falamos Na de via ser pública, por condizente, exemplo. aí tudo carece de uma autorização, de um processo em curso, de um juiz de instrução, uma ordem, enfim. São vários mecanismos que é preciso ver que o cidadão... Existe também questões também que é preciso aferir, de flagrante delito, por exemplo, encontrado aquela situação com medo de alguma fuga, com medo de ele possa escapulir e tal, aquilo é mais para isso. Agora, só que, o que acontece? O nosso Estado, ele tem toda uma ferramenta para que o direito do cidadão seja ele cumprido. Se acontecem uma e outra, ou várias, né, atrocidades, não temos que chamar aqui a culpa a questão de falta de leis ou a questão de desconhecimento. Existem sim pessoas que têm um poder, como polícia, como pessoas da expressão da justiça, que por vezes não fazem a devida interpretação das coisas. Então usam. Tu sabes que é normal tu seres coagido, é normal tu ser, este assunto é grave, este assunto, mas por quê? Com o intuito de amedrotar-te. E tu sabes quando tu és amedrotado, quando cais numa situação de desvantagem com a autoridade, aquilo são questões psicológicas também. Tu ficas abatido. Imagina que te encontra na via pública, mesmo sem cometer algum delito, alguma situação. De repente estás aí com algema e tal, tu psicologicamente já estás mal. Agora, será que o objetivo dele qual é que era quando depois já vê? Era esse mesmo, te fragilizar. E estás fragilizado. Será que ele quer ter algum proveito por trás? Voltamos àquela questão de corrupção. Será que ele quer ter algum ganho? Será que ele está a agir com algum mandato? Será que está a cumprir aquilo que são questões processuais? Então, é preciso aferir cada caso em concreto, mas há que dizer que existem leis que salvaguardam todo o interesse do cidadão, existem órgãos da justiça, existem os juristas, os advogados, os tribunais, existe a procuradoria, existe todo um sistema, existe também organizações da sociedade civil que também estão a fazer grande trabalho para despoletar estas e outras situações, a questão de dívidas e tudo mais, toda essa situação foram despoletadas por essas organizações, esses cidadãos, esses órgãos de justiça criadas com essa finalidade, de trazer a justiça plena ao cidadão. Em caso de corrupção, em caso de raptos, em casos de linchamento, estou perante uma situação assim, qual é o conselho como jurista que dá para o nosso público, porque estamos mesmo no final do programa, é nesta Câmara? Temos autoridade devidamente equipada com meios técnicos, humanos e tudo mais, ainda sim com algumas dificuldades, criadas com esse propósito. Existe a denúncia, a questão de lixamento. O cidadão comum não tem forças nem poder de fazer parar um tumulto popular em via de linchar um concidadão, mas tem a autoridade próxima. Há sempre um esforço de ter esquadras, polícias comunitárias em todos os bairros, em todas as áreas. Então, usa-se este meio. Há polícia, há procuradoria para fazer as tais queixas, quer difamação, quer calúnia, quer raptos. Há essa questão de linchamento, essa questão de raptos, enfim, existe toda uma máquina. Se formos a ver, muitos de nós sabemos disso tudo. Não precisa ser uma pessoa letrada, um jurista, nós sabemos, porque se um direito lhe é ferido diretamente, tu aí vês que ele, afinal, ele sabia onde é que é o sítio para eu queixar. Não é que nós não sabemos, estão lá os tribunais e tudo mais. O importante é nós não acobardarmos, falarmos pelos cantos e ficarmos impávios e serenos. Diante de uma situação de linchamento, temos que, obviamente, chamar a autoridade. Várias vezes a autoridade interveio como deve ser, usando até, por vezes, balas, armas com gás lacrimogéneo, que é para afugentar o tumulto e tal, a fúria popular. E surtiu o efeito. E alguns cidadãos tiveram a sua sorte desse linchamento nesses aspectos. Então, há sim que grandes desafios. Temos todos que fazer cada um a sua parte. O governo moçambicano também tem feito aquilo que pode, acreditamos nós, estamos a ver aos poucos. Há sim muito desafio, há sim gente que não deve nem devia ter a nossa confiança como
como cidadão, como povo que os elegeu. Há sim gente má, e isso temos que falar, mas também há gente boa, há bons governantes, há bons líderes, há bons concidadãos que estão a levar este país a bom porto. Estes devem ser nosso mérito, devem ser nosso apoio. Os que não, devemos os denunciá-los, devemos os reeducá-los e usando os próprios mecanismos para tal. Dr. Ismael Panachand, quero agradecer a sua presença em nosso estúdio. Foi mesmo um prazer. Esta conversa foi realmente muito produtiva. Quero contar com a sua presença nas próximas edições. Muito obrigado, mais uma vez, dizer que é sempre bom e é importante falar desses assuntos, são assuntos que mexem com todos nós. Dizer que estamos aqui, aquilo que for possível a gente cooperar para o nosso país, para a nossa televisão em particular, estamos aqui. O mais importante, para terminar, é dizer que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Isso é que é mais importante. Não adianta termos leis bonitas, termos leis de direitos humanos e tudo mais, enquanto tu sabes que estás a ferir algum direito, mas mesmo assim ficas impávido e sereno, achando que é porque eu sou mais importante ou porque eu tenho e não tenho. Dizendo isso, quero mais uma vez agradecer e até a próxima. Com algo é tradicional aqui. Até que nos acompanhou, foi mesmo um prazer trabalhar para si. Para a semana teremos mais uma figura ilustre em nosso estúdio para olharmos com profundeza em assuntos que mexem com a nossa sociedade moçambicana. Eu sou o Baixinho Amigo. Aliás, você pode acompanhar esse programa no YouTube, na página Omar José Custódio, apresentador TV Moço. E também dizer que foi um prazer trabalhar para si. Até para a semana.